Vamos aprender com nosso Senhor Jesus? Então, silencia tua mente, acalme teu coração e peça a direção do Espírito Santo, que Ele esteja preparando o seu coração para receber da palavra do Senhor. O texto base para o estudo de hoje está no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 7 ao 23. A última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito. E prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este é o cálice e o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que é determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isto. Amém? Então nós vemos aqui sobre a última Páscoa, a Santa Ceia. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender o que é Páscoa. Nós sabemos que eles comemoravam Páscoa. O que é Páscoa? Hoje em dia a gente também comemora a Páscoa. O que é a Páscoa? Qual é o significado da Páscoa? Tem a Páscoa, que é a antiga aliança, e depois Jesus tem a nova aliança. A gente comemora a Páscoa, que é a nova aliança. Mas nós temos que entender, em primeiro lugar, o que é Páscoa. A Páscoa simbolizava a liberdade do povo que era escravo. O povo era escravo no Egito. E quando Deus através de Moisés, Deus libertou aquele povo do Egito, na noite que eles foram libertos, Deus falou para Moisés que eles tinham que sacrificar um cordeiro perfeito, eles tinham que comer aquele cordeiro perfeito, porque o sangue daquele cordeiro foi derramado, simbolizando a liberdade daquele povo. E com o sangue daquele cordeiro, eles marcaram todas as portas das casas. Ali eles estavam protegidos. Então o sangue do cordeiro simbolizava a aliança que Deus fez com aquele povo, que eles eram escravos. Através da aliança que Deus fez, eles se tornaram livres. Então por isso que todo ano eles comemoravam a festa dos pães asmos, que é os pães sem fermento, comemorando a Páscoa, que eles comemoravam a liberdade deles, que Deus fez uma aliança com eles e eles foram libertos. Eles eram escravos, eles foram libertos. Após Jesus tem a nova aliança. A gente já não comemora mais a antiga aliança, a gente comemora a Páscoa agora, a nova aliança. Jesus, ele se ofereceu como um cordeiro perfeito para nos libertar. Mas nós não éramos escravos de trabalho, mas nós éramos escravos do pecado. Então, quando Jesus ele se oferece como cordeiro perfeito, ele derrama o seu sangue por cada um de nós. E quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, então nós somos livres do jugo do pecado. Nós somos livres, porque foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Então, a Páscoa, o simbolismo da Páscoa, a antiga aliança, eles comemoravam a Páscoa simbolizando a liberdade, porque eles eram escravos.
E a nova aliança, que Jesus foi o Cordeiro perfeito, nós comemoramos, todo ano nós comemoramos a Páscoa. E também nós participamos da Santa Ceia para lembrar do que Jesus fez por nós, o sacrifício que Jesus fez por nós, porque Ele se entregou por amor a nós. E a partir do momento que Ele se entregou, nós somos livres do jugo do pecado. Nós éramos escravos do pecado e com Jesus nós somos livres. Que toda vez que a gente se arrepende e se volta para Deus, Deus perdoa os nossos pecados. Mas através do sacrifício de Jesus, porque Jesus Ele pagou o preço no nosso lugar. Então aqui antes eles comemoravam a festa dos pães asmos e eles sacrificavam um cordeiro. Agora a gente não mais sacrifica o cordeiro, porque o cordeiro já foi sacrificado, que foi Jesus que se entregou. E Jesus é perfeito, então não precisa todo ano a gente ficar sacrificando o cordeiro, porque Jesus já fez o sacrifício perfeito. Então, isso simboliza o simbolismo da Páscoa, a antiga aliança após Jesus, a nova aliança. Então, é por isso que a gente comemora a Páscoa, porque Jesus, Ele foi imolado, Ele foi morto no nosso lugar, para que através dele a gente seja livre do jugo do pecado. Então, aqui nós vemos, no início do texto, que ele fala para Pedro e para João ir preparar a Páscoa. E eles perguntam onde que é para preparar a Páscoa. Então ele fala que é para eles seguir um homem que está com um cântaro de água na cabeça, levando um cântaro de água, perdão. Então eles vão e eles encontram aquele homem e eles falam que é para eles entrar na casa onde aquele homem entrar. E quando chegar lá, é para eles falar com o pai da família onde que está o espaço reservado, o cenáculo reservado para eles comer a Páscoa. Do jeito que Jesus fala, acontece. Então o que nós vemos aqui? A palavra de Deus, ela se cumpre. E Jesus, o que Jesus falou, então, o que nós aprendemos? A grande lição que nós aprendemos, que tudo que está aqui nas Escrituras se cumpre. Jesus falou para eles, e eles foram em obediência, aconteceu tudo do mesmo jeito que Jesus falou. Eles entraram na cidade, e quando eles entraram na cidade, eles encontraram aquele homem com um cântaro de água, eles subiram, entraram na casa, e quando eles falaram que o mestre mandou eles preparar a Páscoa, o Senhor da casa foi lá e tinha realmente um lugar para eles comerem a Páscoa. Então, que nós vemos a palavra de Deus, ela se cumpre, sempre se cumpriu e continua se cumprindo. A gente não pode negligenciar a palavra de Deus, porque tudo que está aqui se cumpre. Nós vemos aqui como que Jesus sabia que ia estar aquele homem com cântaro da água que era para ele seguir, porque Jesus sabe de todas as coisas. Jesus é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Por isso que não adianta a gente fingir ser pessoas corretas perante Deus. Não adianta a gente fingir ser cristão se a gente não é de fato. A gente tem que ser verdadeiramente. Porque Deus, além dele conhecer o que está aqui, Ele conhece o que está aqui, porque Ele sonda os nossos corações. Então não adianta a gente tentar enganar Deus fingindo ser cristão. A gente tem que ser de fato. Nós vemos que Jesus fala, eles vão e acontece de acordo com o que Jesus falou. Então aqui uma lição que nós aprendemos. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Não adianta a gente tentar enganar Deus, porque Deus não pode ser enganado. E nós vemos também que a palavra de Deus, ela se cumpre. Eles foram em obediência, e nós vemos aqui também a obediência. Eles foram e fizeram tudo de acordo com o que Jesus falou, a obediência. Então nós temos que ter obediência à palavra de Deus, obediência às coisas de Deus, obediência aos ensinamentos de Deus. A obediência é uma grande chave para a nossa vida. Quando a gente vive em obediência, a nossa vida vai sendo abençoada quando a gente busca ter uma vida de obediência a Deus. Então nós precisamos obedecer sempre, porque Ele é o nosso Senhor. Ele se sacrificou no nosso lugar, Ele se entregou. Ninguém tirou a vida de Jesus, Ele se entregou por amor. E o que a gente faz com esse grande amor que Ele entregou por nós? A gente tem que obedecê-lo de todo o coração, de todo o entendimento. Então, continuando no texto, nós vemos que tudo de acordo com o que Jesus falou aconteceu. E Jesus foi lá, então Ele sentou à mesa para comer a Páscoa com os seus discípulos, com os seus apóstolos, com os 12. E Ele fala, nós vemos no versículo 15, e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Então essa aqui nós vemos que é a última Páscoa que Jesus comeu com eles, porque a partir dali não seria mais desse jeito, a partir de Jesus já seria a nova aliança.
Então aqui foi a última Páscoa na antiga aliança. Após a morte de Jesus já seria a nova aliança. Então nós vemos que Jesus pega o cálice, dá graças a Deus e fala: tomai e reparti-o entre vós. Então ele pega o pão. Então aqui no versículo 18: porque vos digo que já não bebereis o fruto da vide até que venha o reino de Deus. Aí ele pega o pão, havendo dado graças, parte e divide entre eles. E o vinho da mesma forma. E ele fala que fazei isto em memória de mim. Por isso que a gente participa da Santa Ceia. A gente faz a Santa Ceia em memória de Jesus, do que Jesus fez por nós. Porque ele se sacrificou no nosso lugar. Toda vez que a gente participa da Santa Ceia, a gente está lembrando do sacrifício de Jesus, porque ele fez por nós. E ele fala que é para a gente fazer isso em memória dele. Nós vemos no versículo 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Então, o corpo dele que é dado, né? Fazei isto em memória de mim. Ele fala que é para fazer isso em memória dele, lembrando do que ele fez. Então, por isso que é importante a gente participar da Santa Ceia. Porque a gente vai fazer isso lembrando que Jesus fez por nós. E semelhantemente ele tomou o cálice também, e dizendo, nós vemos no versículo 20, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança, o Novo Testamento, do meu sangue que é derramado por vós. Então aqui é o Novo Testamento, o sangue dele derramou, ele é o Cordeiro perfeito que foi entregue, o sangue dele derramou. Então aqui, a partir daqui, é o Novo Testamento, a nova aliança. Então ele fala no finalzinho aqui que aquele que vai trair ele está à mesa com ele. E ele diz assim, ó: e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, porque é determinado que ele tinha que passar por aquilo. Mas ai daquele homem por quem é traído. Ele tinha que acontecer, ele tinha que passar por isso, porque era a missão dele, ele já veio para fazer isso, mas ai daquele que foi traído, né? Que foi, no caso, o Judas Iscariotes. Então nós vemos que no versículo 23, eles começaram a perguntar entre si qual deles seria, qual que havia de fazer isso, quem deles que ia trair Jesus. Então aqui mais uma coisa nós aprendemos. Jesus sabia quem que ia trair ele. A pessoa acha que estava fazendo algo escondido. Não, Jesus já sabia quem que era o traidor. Por isso nós vemos que Deus, ele sabe de todas as coisas. Jesus, ele sabe de todas as coisas. E Jesus conhece o mais secreto do nosso coração. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Então não adianta tentar enganar Jesus, tem que ser sincero. Quando a gente vai na presença de Jesus, quando a gente vai para orar no nosso secreto, a gente tem que abrir o nosso coração e se derramar na presença de Deus, porque ele conhece, ele sabe de tudo que nós fazemos. Mesmo que a gente faça algo que a gente esteja sozinho no lugar, Jesus, ele sabe, ele tá participando ali, através do Espírito Santo, ele está ali participando do que nós estamos fazendo. Participando não é a palavra correta, mas ele sabe do que nós estamos fazendo. Mesmo que não tenha ninguém vendo, Deus, ele é onipresente. Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. O que é onipotente? Pode todas as coisas. O que é onipresente? Está presente em todo lugar. O que é onisciente? Sabe de todas as coisas. É só Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Só Deus que tem a onipotência, a onipresença e a onisciência. Então não tem como a gente enganar Deus, não tem como a gente esconder nada de Deus. É impossível. Tudo que a gente for fazer, mesmo que a gente esteja sozinho num lugar, ele sabe o que a gente está fazendo. Então por que eu vou, quando eu vou orar, vou falar com Deus, por que eu tenho que ter vergonha de falar? Porque ele já sabe que eu já fiz. Então eu tenho que ser sincera e abrir o meu coração, se arrepender verdadeiramente e pedir perdão a Deus por todas as minhas falhas, porque nós somos falhos. Quando a gente diz que a gente é perfeito, a gente já se faz pecador. Quando a gente diz que a gente é correto, a gente se faz pecador, porque nós somos falhos. Nós carecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus todos os dias. A gente precisa todos os dias da graça de Deus. Porque pela minha força, pela sua força, a gente não consegue nada. É só a graça de Deus que nos sustenta, é só o Espírito Santo que nos fortalece. Mas a força é de Deus, não é a nossa força. Então por isso nós não podemos se vangloriar do que fazemos, porque nada é pela nossa força.
Tudo que conseguimos é pela graça de Deus, é pela força de Deus em nós que nós conseguimos. Nós temos que dar graças a Deus pelo sacrifício de Jesus, por Ele ter feito o nosso lugar. E quando Ele subiu ao céu, Ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para estar conosco. Então, o que nós aprendemos, que nós vemos com esse texto, é a palavra de Deus se cumprindo. Nós vemos aqui Jesus, que Ele sabe de todas as coisas. Nós vemos aqui que Jesus, Ele vai passar pelo sacrifício, mas Ele já sabia que era a missão dele. Ele tinha uma missão, assim como Jesus tinha uma missão, todos nós temos uma missão. E Ele já sabia do traidor, mesmo antes do traidor ir trair Ele já sabia que tinha o traidor. Então aqui nós vemos que Deus, Ele sabe de todas as coisas. O que nós temos que fazer é se render a Deus, se entregar totalmente a Ele. Se receber Ele como Senhor das nossas vidas e se entregar totalmente. Ele sim pode mudar a nossa vida. Ele pode dar a trajetória certa para a nossa caminhada. Porque muitas vezes a gente vai por caminhos que a gente vai cair, que vai acontecer algo que não é bom para as nossas vidas. Deus, Ele vem além da curva. Ele pode nos preparar, Ele pode nos direcionar, mas nós precisamos ter uma vida de obediência. Nós vemos aqui que Pedro e João saíram em obediência, aconteceu de fato como Jesus falou para eles, por causa da obediência. A obediência é uma grande chave para a nossa vida, nós termos vida com Jesus, porque a obediência, ela abre portas. Então nós precisamos, acima de tudo, ter obediência e falar com Deus, conversar com Deus, pedir a direção dele sempre, para que Ele esteja nos iluminando, nos guiando sempre. E sempre estudar as Escrituras. Que maravilha aprender aqui com o Senhor Jesus, aprender as coisas que está aqui escrito na palavra de Deus. Os ensinamentos de Jesus, é maravilhoso aprender com Jesus. Então gaste tempo, estuda as Escrituras, mesmo que você não compreenda muito bem, mas leia várias vezes e peça para que o Espírito Santo esteja revelando qual é a mensagem para o seu coração, e leia por várias vezes, que Ele vai trazer ao teu entendimento o que está sobre o texto. Muitas vezes, muitas coisas a gente não compreende, mas quando a gente começa a pedir a direção do Espírito Santo, ora, fala com Deus. Por isso que é importante, antes da gente ler as Escrituras, a gente falar com Deus, a gente orar e pedir a direção de Deus, para que Ele venha nos iluminar, para que Ele venha esclarecer sobre aquele texto, aquele assunto que a gente vai ler, para que Ele venha nos dar o entendimento. Porque é o Espírito Santo que nos revela o que está nas entrelinhas do texto, qual é a mensagem de Deus para o nosso coração. É o Espírito Santo que prepara a mensagem para o nosso coração. Então a gente precisa estudar as Escrituras, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, tudo que está aqui se cumpre. O que não se cumpriu ainda vai se cumprir. E nós vemos aqui claramente o que Jesus fala de acordo com o que Jesus falou acontecendo. E Jesus falando que tinha um traidor, de fato tinha um traidor. Então nós vemos a palavra de Deus se cumprindo. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos ter amor pelas Escrituras, amor pelas coisas de Deus, amor pelo reino, e buscar cada dia mais estar perto do reino de Deus. Amém? Se puder, nesse momento, feche seus olhos. Por que eu falo fechar os olhos? Quando a gente fecha os olhos, a gente se concentra melhor. Se a gente ficar com o olho aberto, a gente se distrai com muita facilidade. Quando a gente fecha o olho, a gente não é nenhum ritual, nem nada. Fechar o olho é só para que a gente se concentre e a gente não venha se distrair com as coisas. Amém? Então feche seus olhos neste momento. Senhor Jesus, abençoa o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Toca, meu Deus, no mais íntimo, Senhor, que eles possam ter entendimento da Tua palavra. Se eles ainda não Te conhecem, meu Deus, se tem alguma pessoa que está ouvindo essa mensagem e ainda não Te conhece, Senhor, Pai, que o Senhor esteja tocando o coração, abrindo o entendimento para que ela venha Te conhecer, para que ela venha ter vida contigo, que ela possa se aproximar do reino, Deus. Alcança as pessoas que mais precisam de Ti, que precisam da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Alcança cada vida que padece, Senhor, por falta de conhecimento, meu Deus. Que através da Tua palavra eles venham ter a revelação que eles precisam, que eles venham ser curados, ó Deus. Que eles venham ser sarados, meu Deus. Toca, Senhor, no mais íntimo de cada coração, ó Deus. E que eles possam experimentar, que eles possam se deleitar no banquete que é a Tua palavra, Senhor, que eles possam ter amor pela Tua boa palavra, Deus, em nome de Jesus. Agora eu Te peço, Pai querido,
Ensina cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Deus, a amar as pessoas como o Senhor a ama. Ensina eles a orar da maneira que convém, ó Deus. Ensina eles a te adorar em espírito e em verdade, ó Deus, em nome de Jesus, Deus. E capacita-os a cada dia para entender a Tua palavra, para conhecê-lo melhor, Pai querido, em nome de Jesus, Deus. Dá discernimento, Senhor, para eles discernir o certo do errado, Senhor. Pai, enche o coração eles do Teu amor, da Tua paz, da Tua graça, Senhor, e que eles sejam renovados, Senhor, que a Tua palavra toque no coração e comece a crescer e germine, ó Deus, e comece a crescer e venha a dar frutos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada vida, cura cada vida, restaura cada vida, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça alcance, meu Deus, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine e que você a cada dia mais possa estar mais na presença de Deus, gastando tempo de conhecer melhor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.